Domingo, dia 5 de dezembro, e já na parte da tarde, estou aqui no meu escritório, onde gravo os meus vídeos e aonde faço os meus estudos, as minhas análises, as minhas reflexões, aonde medito na palavra. Eu quero agradecer a todos vocês por me apoiarem, por visualizarem o meu canal, se inscreverem no meu canal, por divulgarem e compartilharem. Eu tenho recebido alguns comentários de pessoas de vários estados do Brasil que sempre se comunicam comigo dizendo: irmão Levi, aqui nós estamos divulgando e compartilhando o seu canal e se deleitando nas delícias dessa palavra do Evangelho da Graça de Deus. O meu muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Quero também pedir a vocês que visualizam o meu canal que não se esqueça de dar o like. O like ele é muito importante. Dizem os entendidos que quanto mais like você tiver, mais o YouTube divulga o seu canal, recomenda os vídeos para que outras pessoas possam assistir. E não custa nada, né? Isso é muito importante para propagar o Evangelho da Graça de Deus. Pois bem, vamos lá. Eu quero neste domingo tomar por base o livro histórico de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Queridos, sob o tema, os religiosos engolem camelo e coa mosquito. Esse é o tema da palavra deste domingo. Nessa palavra do Cristo Nazareno, ele estava fazendo um sermão às multidões e também estavam ali os seus discípulos que o acompanhavam. Então o Nazareno ele começa a criticar fortemente os fariseus e dar-lhes advertências. E essas advertências dadas pelo Nazareno eram muito duras. Jesus aqui, ele acusa os fariseus. Eles eram extremos na obediência mínima às leis do Antigo Testamento. Eram tão exagerados que davam, por exemplo, como o próprio Nazareno diz, dízimo, até mesmo contando os ramos das plantas que tinham. Segundo Mateus capítulo 23, versículo 23. Não que eles quisessem ser extremamente obediente a Deus. O problema era praticar uma obediência apenas para se mostrar aos outros como mais espirituais. E, no entanto, por causa desse extremismo, deixar para trás outros preceitos
importantes como a justiça, a misericórdia e a fé. Queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, é assim que muitos religiosos se comportam, nesses lugares que eles chamam de igrejas, que na verdade são templos religiosos. Eles se preocupam em aparecerem para o seu líder religioso. Eles se preocupam em aparecerem para que os outros possam ver tudo aquilo que eles estão fazendo. Eles fazem questões, hoje, de postarem tudo nas redes sociais. Eles querem que as pessoas saibam que eles são frequentadores de templo. Eles querem que as pessoas saibam que eles são dizimistas e ofertantes. Tudo quanto eles praticam, eles querem expor para que as pessoas tomem conhecimento. Eles estão preocupados com a primazia, eles estão preocupados com os primeiros lugares, eles estão preocupados em estarem sempre em evidência, sempre em destaques. A gente observa isso, a gente acompanha isso. Como nos dias em que nós estamos vivendo, assim como no dia do Cristo Nazareno, essas pessoas se comportavam lá e se comportam também nos dias de hoje. Como Nazareno diz que eles davam dízimo até das folhas de hortelãs e cominho, mas omitia a fé, a misericórdia, o amor, a justiça. O mosquito era o menor animal impuro que constava nas leis de restrições alimentares do Antigo Testamento. Você pode ler isso em Levítico capítulo 11, versículo 23. Depois você lê. Isso fazia com que os fariseus tivessem o hábito de coar as suas bebidas para que não ingerisse um animal imundo e transgredisse essa lei. Então eles se preocupavam em coar as bebidas que tomavam para que esse mosquito, que era um animal pequeno, mas era considerado imundo, para que eles não viessem a ingerir, para que não caísse na prática contrária àquilo que a lei dizia. Segundo Levítico, capítulo 11, versículo 23. Já o maior animal impuro, que constava nas leis de restrições alimentares, era o camelo. E você pode ver isso também em Levítico, capítulo 11, versículo 23. Era um animal fácil de se ver, não ao contrário do mosquito. Se não coasse, eles beberiam a bebida ou tomariam a bebida sem perceber que ali estava esse animal pequeno considerado imundo pela lei. Então eles coavam, faziam questão disso. Mas o camelo era o animal gigante, impuro, também considerado para a lei. Era um animal fácil de se ver, bem grande, que não era tão fácil de engolir, como um pequeno mosquito. Então Jesus aqui, diante dessas multidões e diante dos seus discípulos, eles se dirigem a essas pessoas, chamando de hipócritas, chamando-os de fariseus. Jesus então usa a figura desses dois animais para apresentar uma forte lições aos fariseus. A lição no tocante ao menor animal, que era o mosquito, e ao maior animal, que era o camelo, que a lei diziam que eram impuros e que eles deveriam observar toda a lei. Irmãos, mesmo naqueles dias em que a lei estava em evidência e que nenhum judeu conseguiu cumprir,
foi preciso que o próprio Deus se fizesse homem e viessem para que a lei fosse cumprida por ele. Até que ele cumpriu toda a lei e disse para aqueles judeus que era o seu povo, dizendo: está tudo consumado. Mas mesmo naqueles dias, Jesus disse que eles não deveriam esquecer de praticar a fé, de praticar o amor, de praticar a justiça e de praticar a misericórdia. Então, eles esqueciam dessas coisas que eram muito mais importantes, porque estava acima de tudo e de qualquer coisa. Porque quando se pratica essas coisas, você está dando uma demonstração de amor ao próximo, de amor a Deus. E hoje, essas coisas, nós nos nossos dias não vemos as pessoas praticarem. Elas não estão nem aí para a compaixão, para a longanimidade, para a misericórdia, para o amor para com os outros. Elas não estão nem aí. As pessoas estão procurando buscar a sua autojustiça, praticar a sua alta justiça, praticar ainda nos nossos dias rudimentos da lei, preceito dos homens, para que possam estarem em evidência, em primazia, em destaque e serem observadas pelos homens. Essa tem sido a preocupação. E não a preocupação de agradar a Deus, de seguir e servir o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, que é Espírito e que importa que o adorem em Espírito e em verdade e preste a Ele culto racional, em reconhecer que Cristo é o único Senhor, que Cristo é o único pastor, que Ele tem o senhorio e o domínio sobre as nossas vidas, que Ele habita no nosso espírito e no nosso espírito testifica que somos seus filhos, que nós temos a sua mente, temos a mente iluminada e que o véu não está mais sobre nós. O alvo é o Cristo ressurreto. O alvo é o Cristo ressuscitado. É este Cristo que habita, que fez de nós santuário e tabernáculo e morada. Jesus, então, ele usa essas duas figuras. Qual um mosquito engoliu um camelo. Significa que os fariseus haviam perdido o sentido de proporção. Ou seja, se preocupavam demais com coisas insignificantes como um mosquito, mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era muito maior, que representava transgressões terríveis, como a hipocrisia, a desonestidade, como tem religiosos hipócritas e desonestos nos nossos dias. Se Cristo é apenas uma expressão, se Ele vivesse, ou se Ele viesse como Ele veio naqueles dias, muitos dessas pessoas que frequentam esses lugares, que se dizem e se comportam como religiosos, eles também o chamaria de desonesto, de hipócritas, de sepulcros caiados. Porque, na verdade, essas pessoas se preocupam com o exterior, com aquilo que se vê, com aquilo que está patente aos olhos, e não com aquilo que está no interior. A crueldade, a ganância tem ocupado lugares nas vidas de muitos. Eu não estou aqui acusando quem quer que seja, mas essa é a realidade do que está acontecendo nos nossos dias. Os crentes, principalmente, estão voltados para as coisas materiais, estão indo em busca das coisas terrenas, das coisas desta terra, é ajuntar tesouro, em ganhar dinheiro. Essa tem sido a preocupação de muitos.
só pensam em dinheiro, são gananciosos, se preocupam com as coisas desta vida, cuida mais das coisas desta vida do que das coisas do alto, das coisas de cima, como o apóstolo São Paulo escreve aos irmãos de Filipe, salvo engano, aos Filipenses ou Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. A prática das obras. É um tal de fazer obra, é um tal de fazer obra. Irmão, vem fazer a obra. Irmão, nós estamos fazendo a obra. E ainda dizem que fazendo todas essas coisas, eles estão agradando a Deus. Sim, estão agradando ao Deus minúsculo homem, aos seus líderes religiosos, aqueles que se auto-intitulam pastores, apóstolos, bispos e outros títulos mais, que chamam essas pessoas que lá estão de servos e ovelhas e dizem que são seus rebanhos, que Deus os deu em suas mãos. Então, coisas essas grandes e imundas, tal qual um camelo, o que está em vista aqui nesse sermão, se é assim que eu posso dizer, sabe o que é que está em vista? Não é coar um mosquito ou engolir um camelo, mas o que está em vista aqui é a hipocrisia. Era disso que o Cristo Nazareno estava falando. Seus hipócritas, fariseus hipócritas. Era disso que o Nazareno estavam chamando aqueles que ali estavam. Diante das pessoas, eles faziam questão de mostrar que estavam coando as suas bebidas para não ingerir um mosquito. Mas dentro do estômago deles estava uma quantidade enorme de carne imunda. Eles se consideravam os donos da lei de Deus. E não é isso que acontece nos nossos dias. As pessoas se comportam se considerando como se fosse um agente de Deus aqui nesta terra, e que eles têm um poder, e que eles têm uma autoridade para decidir o destino das pessoas, dizendo: você vai para o inferno, dizendo para as pessoas: se você não confessar os seus pecados, você vai para o inferno, o diabo vai tomar conta da sua vida, se você não dizimar, se você não ofertar, o gafanhoto vai na sua vida e vai destruir tudo quanto você tem. Eles ameaçam, eles amedrontam, eles implantam terror nas pessoas. Daí eu pergunto: aonde está o amor? Aonde está a misericórdia? Aonde está a justiça? Aonde está a compaixão? Eles se achavam dono da lei de Deus, como se eles tivessem uma autonomia para dizer o que devia ou não devia ser cumprido. E não é isso nos nossos dias. Muitos acham que têm uma autonomia. Dizem: eu sou profeta, Deus está mandando eu te dizer, eis que eu te digo, eis que eu te falo. E começa então a declarar coisas para as pessoas, e as pessoas, por não conhecerem Deus, por falta de entendimento, por estarem com seus olhos fechados, com as suas mentes atrofiadas, se deixam serem conduzidas e guiadas por essas pessoas que o Cristo Nazareno nos seus dias chamava de cegos, cegos guiando outros cegos, ao contrário de deixar que o Espírito Santo, que habita no espírito dessas pessoas, testificam que eles são filhos de Deus e sejam guiados e dirigidos como filhos de Deus pelo Espírito Santo de Deus, para que eles possam reconhecer Cristo ressuscitado como único Senhor e pastor das suas vidas, e dar obediência a Ele. Dizer: eu não mais vivo, mas Ele vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo.
Eu sou espiritual, não sou carnal. Eu busco as coisas do alto, eu busco as coisas de cima. Eu amo a Deus e amo o próximo como a mim mesmo. As suas peneiras, as peneiras daqueles hipócritas, daqueles fariseus, eram falhas. Não tinham cuidados de serem hipócritas. Se comportavam como tal. As suas praticidades eram de hipocrisia. Era isso que acontecia naqueles dias. E então Jesus Nazareno reúne aqui essa multidão e os seus discípulos para chamar a atenção dessas pessoas que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Queridos, sirva a Deus em sinceridade. Não vá nesses lugares buscar Deus, porque Deus habita em você. Você é o templo, você é o santuário, você é a morada de Deus. Não vá a esses lugares, sabe por quê? Porque lá tem rituais, porque lá tem liturgia, lá tem cerimoniais, lá tem preceito dos homens, lá tem ainda rudimentos da lei mosaica. Lá eles fazem com que você seja dogmatizado e então passa a acreditar em tudo quanto eles ensinam e dizem, e eles trabalham em si da materialização da fé para que você possa acreditar que Deus está naquele lugar, e através de todas essas coisas que lá existem, então Deus está sendo adorado. E é assim que você vê. Eu vou hoje, domingo, porque hoje é o dia do Senhor. Eles colocaram isso na sua mente, que o domingo é dia do Senhor. E muitos vão ali, mas por obrigação, por sentimentos de culpa. Como nesses lugares está cheio de pessoas com sentimentos de culpa. Porque aqueles que não seguem o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, andam com sentimentos de culpa, porque servem o Cristo da carne, o Cristo Nazareno, o Cristo humano. Você tem que crer no que ele fez, você tem que crer no que ele disse, sim, mas não seguir as obras que ele fez. Você tem que crer e tomar posse, porque esse Cristo Nazareno, ele morreu, mas ressuscitou. E quando ressuscitou, ele veio como Espírito. Não é mais o da carne. E ele faz de você o templo da sua habitação. Você é a morada de Deus. Nós te amamos. Nós não combatemos as pessoas desse sistema religioso. Nós combatemos o sistema doutrinal. Essa é a nossa preocupação. Nós só enxergamos a grandeza do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Nós atribuímos a ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Nós não temos título. Nós não nos preocupamos com dinheiro. Nós não incentivamos as pessoas a darem oferta ou dizimarem. E nesses lugares o que mais se fazem são essas coisas. Eles não terminam uma reunião deles, seja a denominação que for, sem falar em dízimo, sem falar em dinheiro, sem falar em oferta. E as pessoas estão ali acreditando nessas coisas, barganhando com Deus para que possam ser abençoadas. Eu quero te dizer, você já é um abençoado, você já está curado, você já está protegido, você já está guardado. É uma questão de andar e viver por fé. Essa é a diferença daqueles que servem o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Nós andamos por fé. Nós vivemos por fé, nós tomamos posse de todas as sortes de bênção, de todas as suas promessas, e assim nós vamos reinando, vamos triunfando em graça e descansando no Senhor. Esta é a palavra.
para a sua reflexão, para a nossa reflexão, neste domingo, primeiro domingo de dezembro. Fica aí, abençoado e abençoada. Meus amados e queridos irmãos, amamos a todos vocês desse sistema religioso. Vocês são nossos irmãos. Por isso que nós dizemos, tu és o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Reine e triunfe em graça. Tome posse. Descanse no Senhor. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.